Cupinchas, há muito e muito tempo, no Japão antigo, em uma aldeia lá nos fundos das montanhas de um lugar desconhecido, que essa lenda não é específica de lugar nenhum do Japão, havia um casal de idosos, pobres, e uma vilinha na verdade, né? Bem pobre no interior das montanhas, e havia um casal de idosos, velhinhos, que, desculpe a imagem, né? Trabalhavam na plantação. Eles tinham um filho, Muroyosuke, eu acho que era o nome dele. Bom, casal de idosos, né? E o filho, o jovem Muroyosuke. Acontece que um certo dia o casal de idade adoeceu e morreu, faleceu esse casal, deixando o Muroyosuke sozinho no mundo. E, bom, ele seguiu trabalhando naquela fazendinha dele lá no meio das montanhas, perto daquela aldeia. E enquanto, certo dia, enquanto ele capinava, trabalhava a terra, ele ouviu um barulho nas moitas ali perto. Ele entrou e ficou alarmado, meio assustado, preparou a enxada e viu que dos arbustos saiu uma raposa branca. Essa raposa branca estava ferida, se aproximou dele e pediu, implorando, em bom japonês, viu? Asukete kuredanasa, me ajude. Por favor, me salve minha vida, porque eu estou sendo caçada por caçadores, estão atrás de mim, querem minha pele. Por favor, me salve. E desmaiou o bichinho, caiu na terra. Muroyosuke, né? Yosuke ficou, o que eu faço? Bom, pegou o bichinho e colocou para dentro da cesta que tinha ali do lado. Jogou para dentro daquela cesta, escondeu o bichinho e logo em seguida chegou o caçador. Armado, sabe, nervoso. Tu aí. Eu vi que a nossa caça fugiu pro lado de cá. Tu viu o bicho passando? Ele, não vi nada não. Estranho, porque correu pro lado de cá. E insistiu um pouco com o rapaz, mas por fim desistiu. E Muroyosuke, mais que depressa, né, enquanto explicava, tratava de esconder o bichinho. E não era só um caçador não, eram uns 3 ou 4 caçadores. Ele lá suando, tentando esconder o animal ferido. Até que finalmente o caçador desistiu e foi embora com os outros caçadores. A raposa estava com as patas feridas. Por sua vez, o Muroyosuke pegou o animalzinho e levou para dentro de casa, para o depósito da casa. Os caçadores foram embora. Bom, lá dentro, ele contou para a raposa, olha, os caçadores foram embora, eu fiz um curativo nas tuas feridas e tu pode ficar aqui no depósito o tempo que tu achar que pode ficar, viu? Fica tranquilo aí. Fechou o depósito, deu tranquilidade pro animalzinho e foi cuidar dos seus afazeres, enquanto o animalzinho descansava. E assim foi trocando os curativos por 5 dias. Até que, uma bela manhã, ele se aproximou da raposa branca, ela já estava bem melhorada, já curada das feridas. E como é que tá, tudo bem? E a raposa respondeu, estou bem, graças a ti, estou curada já das feridas, já posso ir embora. E é o seguinte, meu amigo, já que tu me salvou daqueles caçadores que queriam pegar a minha pele e pendurar ela em algum lugar para bonito, eu tenho muita gratidão. Assim que eu gostaria de te dar um presente de gratidão. E a raposinha então, não sei se estão me enxergando aí porque eu não estou vendo eu mesmo, levou a patinha na sobrancelha e puxou os fiozinhos de sobrancelha de kitsune, sobrancelha de raposa. Tirou 3 pelinhos, fiozinhos de pelo, e entregou pro Muroyosuke. E falou o seguinte, esses pelos aí, tu enrola eles num papel branco e carrega contigo. Quando tu enxergar corvos, tu encosta esses pelinhos no teu ouvido, que tu vai entender o que os corvos estão falando, estão conversando um com o outro. E a raposinha se mandou. E lá de longe ela gritou para ele, amigo, desça a montanha. Tu vai encontrar coisa muito boa lá embaixo na montanha. Muroyosuke ficou então com os 3 pelinhos, ele enrolou, como disse, num papel e colocou em frente ao ihai, as tabuinhas memoriais dos pais dele, enquanto pensava o que eu faço, se continuava ali insistindo naquela plantação, naquela montanha, ou se ele faria como a raposa havia dito, descer a montanha e tentar a vida lá embaixo, cidade grande. E pensou por alguns dias.
Até que finalmente ele se decidiu. Fechou a casa, pegou o papelzinho com os pelinhos de raposa, colocou no bolso e desceu a montanha. Só que, só pra ter uma ideia, era longe pra caramba da cidade. Ele demorou 4 dias para chegar ao sopé, a parte baixa da montanha, até chegar na vila principal daquela região ali. Lá chegando, depois de 4 dias, ele estava cansado e pensativo, né? Poxa, eu desci a montanha, mas e agora? O que eu faço? Nisso ele enxerga ali perto Odou, um salão cerimonial, geralmente colocado em santuários e templos, mais que santuários, uma casinha. E nossa, que fome! Enfiou a mão no alforje dele, puxou os pelinhos e que pena, esses pelinhos não dá para comer. Bom, cansado, com fome e faminto, ele decidiu descansar e começou a dormir. Foi aí que algo misterioso aconteceu. Ele tirou os pelinhos no papel e encostou sem querer perto do ouvido e começou a dormir nessa posição que vocês estão vendo na imagem. E ele começou a ouvir umas vozes, parecia a voz de rádio amador. Aquelas vozes assim, era uma conversa, uma voz com a outra. Seguinte, sabe que a filha do Choja, a filha do rico da cidade, do cara mais rico da cidade, está doente. É mesmo? Aquela outra voz respondia. Pois é, e adivinha? Tentaram tudo quanto foi tipo de remédio, ela está desenganada. Os remédios dos humanos não funcionam nela. E a outra voz, também pudera, né? Remédio dos humanos. E o Yosuke, estranhando, hein? Afastou sem querer os pelinhos e só viu que no alto daquela construção havia 2 corvos fazendo crá, crá e crá. Ué, que estranho, de onde é que vem essa voz? E elas com os corvos falavam crau, crau, crá, crá, um com o outro. E o Yosuke, pensativo, ele não tinha associado ainda, até que ele se lembrou, certo, dos pelinhos. A raposa falou para isso. Ele pegou aquele papelzinho com os pelos e encostou no ouvido. E aí começou a ouvir o final da conversa dos 2 corvos. Então, as vozes continuaram, os corvos conversando um com o outro. Essa menina, ela tá realmente desenganada, vai morrer porque os remédios não funcionam. Muito por causa daqui, na frente da casa do dono, do pai dela, no terceiro andar da cerca de pedra que tem em frente à casa, há uma pedra, e atrás dessa pedra está uma cobra branca presa ali dentro. Ela está quase morta. Enquanto não liberarem essa pedra e soltarem essa cobra branca, ela vai continuar doente e vai morrer com a morte da cobra. Ele perdeu um pouco da conversa, né? Certo? E os corvos saíram voando depois de todo aquele baita papo que tiveram um com o outro. E o Yosuke, entendendo tudo graças aos pelinhos, pegaram e foram embora. Yosuke pensou: a filha do cara mais rico tá doente, remédio não funciona, terceira andar da cerca de pedra tem uma pedra, traz uma cobra branca que tá presa ali, se soltar a cobra ela volta a ter saúde, vou lá correndo. E foi o que ele fez, e começou a procurar essa casa desse homem rico. E não foi muito difícil de achar, porque a casa era imensa. Era enorme, uma escadaria enorme em cima de várias e várias cercas de pedra no alto de um morro. Lá o topo do morro todo era a casa riquíssima. Ele ficou até com medo. Ele começou a galgar as escadas, a escadaria, até que chegou lá, louco de medo, na porta e bateu. E foi atendido pelo dono da casa, pai da moça que estava doente. E ele, nervoso, quer saber, vou contar a verdade. Contou a verdade. Olha, os corvos estavam falando assim, 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 assado. Ela vai morrer, remédio não funciona. Lá embaixo tem a terceira cerca de pedra, tem uma pedra ali com uma cobra branca atrás. Se soltar a cobra, ela sobrevive. Beleza? E nesse nervosismo todo, e o rico, nem duvidando da conversa, aquela história, pegou ele pelo braço e saíram correndo escadaria abaixo. Até aquele local que o Yosuke havia dito. Esse aqui é o terceiro andar da cerca de pedra. Certo? É aqui mesmo. E lá havia realmente uma pedra um pouco maior. E Yosuke e esse senhor de idade começaram a mover essa pedra, a tentar arrancar ela. E com muito custo eles arrancaram essa pedra e realmente
atrás daquele rochedo, havia uma cobrinha branca que estava doente, presa ali dentro, não conseguia sair. Cadê ela? Ah, aqui. A cobrinha com os olhos vermelhos. Pena que a imagem é muito ruim, Cupenchas. Cobrinha branca, estava cansada, quase morta, seca, louca de sede, presa ali dentro. Lembra que a conversa dos corvos, né, foi interrompida porque ele afastou, não deixando claro nessa lenda se foi uma maldição da serpente, que é o que eu imagino que seja. E por isso, enquanto ela estava presa, a filha estava doente. Eles então pegaram aquela serpente, pegaram uma tina com água, botaram um pano e colocaram lá para dentro para que ela se recuperasse, já quase achando que ela ia morrer. E levaram para dentro de casa. Aos poucos a cobrinha começou com a umidade, né, começou a voltar a si. Até que começou a se mover, piscar os olhinhos, enfim, a se mexer. Os dois até tinham esquecido que a filha estava doente, ficaram muito contentes pela recuperação daquela serpente e começaram a rir, começaram a festejar. E nesse momento a porta se abriu. O que vocês estão festejando? Era a filha do senhor rico completamente curada. Eles atribuíram a libertação dessa serpente branca. Por sua vez, a cobrinha se escapou, saiu bem dessa história, foi libertada. E Yosuke, que era um cara sem Aranhambeira, pobre barbaridade, se casou com a filha do cara mais rico da região e viveram felizes para sempre. Com um detalhe, Yosuke nunca deixou de ir na montanha visitar a tumba dos pais dele.